A maternidade foi tranquila para você? A maternidade? É, ser mamãe, virar mamãe. É, vamos dizer assim que a gravidez foi tranquila até o final, né, claro. No princípio foi tranquilo. A primeira mãe de primeira viagem, acho que não sei dizer, se você não tem família nenhuma ao seu lado, tudo é muito novo, a amamentação, assim, ficar sozinha também, como minha criança, o meu marido veio, ficou 6 semanas, foi embora, né, totalmente sozinha, porque você ter achar uma noite, Maia, eu lembro até hoje, que, olha só, para você ter uma ideia, assim, de como que as coisas são. Uma noite eu sozinha, cansada, mãe de primeira viagem, sem família, eu estava, meu menino estava, chorando, não parava, não parava, não parava de chorar, e eu sabia que tinha alguma coisa errada. Era uma gripinha, sei lá, mas você fica pensando: "Ah, o que está acontecendo?", você não sabe o que fazer, né. Você não sabe, a criança não fala, o bebê não fala, né. E eu passei o tempo todo me preparando para o nascimento, né, como mãe faz, chega na hora do nascimento, a criança não sai, aí você não lembra, você só preparou para o parto, na verdade, né. Aí eu desesperada com esse menino, não sabia o que fazer, dei remédio, paracetamol, só que ele engasgou, eu não lembro, eles tinham acho que uns 2, 3 meses, não lembro agora. Ou umas semanas, nem lembro, mas eu sei que ele engasgou e começou a engasgar, e mudou a cor, eu fiquei desesperada, aí eu liguei para essa família que primeiro que eu fiquei na casa deles chorando, eu falei assim: Acho que eu matei meu menino", liguei chorando, "me ajuda", era meia-noite, 1h eu liguei para eles, eu falei assim: "Não sei o que fazer, estou sozinha aqui, não sei o que fazer", liguei chorando para eles apareceram em 5 minutos, eles apareceram lá, eles moravam perto. Eles levaram eu com ele para o Starship. Não tinha morrido, né, mas eu achei que talvez ele tivesse. Mas eu entrei num pânico, assim, quando ele começou a mudar a cor, assim, eu entrei num pânico. E era bebê, né, aí eles me levaram para o Starship. Naquela noite, Maia, eu tinha o carro do meu marido, fora, mas eu não tinha carta aqui ainda, né, então não tinha nem como, e eles me levaram. Eu lembro até hoje que eu falei assim: "Pega o carro dele, leva o carro dele", que eu fiquei preocupada, né, falei assim: "Não, a gente vai levar para o nosso mesmo". Eu lembro que eu deixei o carro, derrubei a chave no chão, ficou a noite inteira a chave no chão, lá fora, na rua, ninguém roubou o carro, porque eu estava tão desesperada, nem sabia o que estava fazendo. Levei para o Starship, no final deu tudo certo. Mas por isso que eu tô falando, assim, foi difícil começar sem ninguém, assim, sem, suporte, não conseguia amamentar, tal, mas na verdade a gente fala assim, sem suporte, mas eu tinha, poderia ter sido pior. Tinha essa família, eles eram anjos, assim, para mim, sabe. Eu não posso negar que, assim, por mais que foi difícil, eu tinha alguém que eu podia contar, sabe, que eu podia ligar, eles apareceram. Em 5 minutos eles apareceram. Não duvidaram das minhas preocupações, como que eu ia. Às vezes me pensa assim, a cultura é meio fria, né, sei lá, né, então às vezes você pensa assim: "Ah, ligar", eles vão falar assim: "Ah, não foi nada, vai dormir", ou sei lá, não fizeram nada disso, falei assim: "Não, a gente vai levar, vamos ver o que que é". Foram de madrugada me levar, assim, eu fiquei impressionada. Hum. Então foi difícil, assim, ter a criança sozinha, assim, não posso falar que foi fácil. Tive, assim, momentos, assim, que eu só chorava, porque eu pensava assim: "Como que eu vou fazer isso aqui, com o Richard viajando o tempo todo, eu sozinha?". Eu ia no supermercado, na no na na cade no Prem, né, e comprava comida, colocava tudo embaixo, sempre carregando assim. Mas aí a gente faz, né, a gente faz o que tem que fazer, a gente aprende a se virar, né, Maia? Assim, mulher, homem também, né, quando a gente entra na água, não sabe nadar, a gente aprende a nadar. Uhum. Você acha que você teve algum episódio de baby blues? Eu acho que eu tive mais com o segundo do que com o primeiro, para falar a verdade. Uau! Quantos anos É, depois disso, então, que eu foi? tive o Noah com 3 anos, foi na época que teve o earthquake, o terremoto de Christchurch.
tudo, Maia, aconteceu de errado, assim, sabe? Naquela época, e até hoje eu penso assim, não sei como eu consegui sobreviver, porque quando o Noah nasceu, ele tinha 3 anos de diferença do meu filho, do Josh e do Noah. O Josh, claro, ficou com ciúmes, né? Então já estava difícil em casa. Aí minha sogra veio visitar, e na época que ela veio visitar, graças a Deus, ela estava viajando de Christchurch, pegando o avião, e no avião aconteceu o terremoto. Ela estava vindo para me visitar de Christchurch para Auckland. E já era o segundo, né? Era o segundo. A vizinha dela morreu aquela vez, deixou 3 crianças. Foi dirigindo na cidade, um prédio desabou, né? Ela morreu. Minha sogra, quando ela chegou aqui, a gente já estava no noticiário, terremoto, tal. Eu tinha acabado pouco tempo com um bebê, né? Recém-nascido, tal. Aí ela ficou com a gente, coitada, não tinha mais onde morar. A casa dela, porque a casa dela era 3 blocos, eles falam triple brick, que é o pior para terremoto, por isso que muitas casas são construídas com weatherboard, porque o weatherboard, né, a madeira, ela move, né? E o bloco, ele trinca. O dela era triple brick, então, horrível para terremoto. Então, o dela realmente estava condenado. Aí, quando ela veio, ela não podia mais morar lá. Por um lado, ela teve muita sorte, porque como o dela estava totalmente condenada, ela não podia mudar lá, a seguro falou assim, então a gente vai pagar. Só que até sair o seguro todo, ela ficou com a gente. Com o estresse da minha sogra, a gente morava num lugar de 3 dormitórios, bebê novo, era inverno, sabe? Era uma casa grande, com estresse, minha sogra também já estava estressada. Uma noite, quando eu estava dando banho no meu menino o bebê, né? Aquele frio, tentando dar banho num quarto, assim, com um aquecedor, estava frio, eu tinha aquecedor, mas não aquecia inteira, preocupada, porque ele nasceu no dia 30 de abril. Preocupada, tudo. A minha sogra e o meu menino, que estava aprontando, mais velho, tinha 3 anos, estava com ciúmes, começou a dar trabalho, e ela querendo tirar ele do quarto rápido, ela fechou a porta no dedo dele. Ai. Aí amputou, assim, amputou o dedo dele. O meu bebê tinha 6 semanas quando isso aconteceu, e o outro tinha 3. Quando abriu a porta, assim, o dedo dele estava na porta. Eu juro, eu juro. Quando eu vi isso, eu não sei, eu comecei a querer desmaiar, assim. Aí ela é enfermeira, a qualificação dela é enfermeira. Ela colocou esse pedacinho da porta numa coisa de gelo. Colocou numa sacolinha de gelo. Aí, não, você não vai acreditar. Parece que melhora. A gente foi rápido para Smails, em Takapuna, Smails Farm, na clínica. Eles mandaram para a gente o Middlemore Hospital, porque é onde eles fazem, na verdade, eles chamam de plastic surgery. Acho que é tão pequeno, eles falaram assim, ele tem que fazer hoje à noite essa cirurgia, porque o dedinho pode, por causa dos nervos, pode afetar a mão inteira, por causa dos nervos, são todos conectados. Só que todo lugar que a gente ia, eles colocavam, abriam, e esse dedinho... Gente, e a unha dele inteira saiu. Ele tinha 3 aninhos, e eu com um bebê de 6 semanas. Eu cheguei no Middlemore Hospital, a enfermeira falava assim, mãe, você vai para casa, mãe, porque você tem que ir para casa, você tem um bebê, você está amamentando. Eu falei assim, não, meu marido estava comigo, né? Eu falei assim, não vou deixar meu filho aqui. Não, mãe, você vai para casa, você vai para casa. Eu falei assim, não, eu não vou deixar meu filho aqui, não tenho condição, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui com o meu bebê, eu vou ficar aqui. Só que você não acredita, essa noite, acho que o cansaço, o estresse, aí foi eu e o meu marido, foi minha sogra que fez isso, né? Foi um acidente, mas, Maia, eu queria matar ela. Lógico. Porque ela... Porque, eu juro, eu sei que foi um acidente, mas coitada,
Mas ela perdeu a paciência com ele, então ela queria que ele saísse de logo. Eu sei que foi um acidente, mas naquela noite eu queria matar. Eu tava tanta raiva dela que ela perdeu a paciência dele de 3 anos e queria empurrar ele para fora. E ele lá fora com a mãozinha emperrada na porta, que eu fiquei com tanta raiva dela. Não foi culpa dela, mas aquela noite eu tava assim, sabe, com raiva. Aí a gente sempre tenta achar um culpado, né? Por isso que eu falei que eu acho que a segunda vez foi pior. Porque o que aconteceu? Ele fez essa cirurgia naquela noite. Eu lembro até hoje que esse acidente aconteceu entre 6 às 7 horas. Às 2 da manhã foi quando ele fez a cirurgia, mas desde o momento que ele teve o acidente, ele não podia beber água, por causa que eles dão anestesia geral. E esse menino ficava pedindo água para mim, e eu rodando no hospital com esse menino, tentando disfarçar ele, morrendo de sede. E eu pensava assim, esse menino tá com a mão doendo, pedindo água, e eu olhando para esse menino. Eu sei que às vezes tem muita gente que passa muito pior, né? Mas a mãe não quer nunca ver sabe? E eu rodando no hospital, rodando, rodando. Só que quando ele teve a cirurgia dele, aí meu marido carregando, a gente estava assim, tudo assim, meio assim, cansado, ninguém dormia, né? Segundo filho e tal. Meu marido colocou meu menino mais novo na cadeirinha e não colocou seatbelt. Você não acredita que ele derrubou o menino no hospital, no chão? Ai, meu Por Deus. 6 semanas. 6 semanas, mãe. Ai, meu Deus. Por isso que eu fiquei depressiva. Tudo isso aconteceu com a minha a gente andando no corredor para ir buscar meu menino que tinha acabado de sair da cirurgia, o meu marido foi segurar a capsule, que eles chamam, né? E o meu menino escorregou, caiu e começou a sangrar aqui o nariz dele. Aí eu tive que dar a entrada de novo no mesmo hospital, eu tive que descer e dar a entrada. Aí eles chamaram o social service, falando assim, tem alguma coisa errada com esses pais. Me chamaram. Aí a enfermeira, no final, acabou ficando com dó de mim, porque ela estava me mandando embora. Depois ela percebeu que não foi culpa minha, sabe? Mas ela falou assim, mãe, eu tô tão triste por você. Começou a trazer coisa para eu comer. Ficou assim, eu tive que dar entrada de novo, estar em outro andar, com outra criança, na mesma noite. Depois, foi acidente, fora de acidente. Meu marido depois já quebrou a perna no trabalho. Aí minha sogra foi para Christchurch para resolver os problemas dela, mas eu tinha o meu menino era inverno, ele ficou com uma luva assim de boxe. Ele tinha 3 anos, não podia colocar blusa, ele ficou traumatizado, ele não queria que nem que encostasse perto dele, não queria que chegasse na mão dele. E naquela época de inverno ele não podia colocar uma blusa. Eu não tinha como sair de casa com ele, porque não podia, era tão grande. Eles realmente, foi uma assim, eles acharam que o dedo ia cair, não ia vingar, sabe? Foram uns meses. A enfermeira foi para casa, me ofereceram assistência. Mais uma vez eu liguei para minha sogra, meu marido quebrou a perna, a gente tinha 2 andares. Eu falei, uma vez eu liguei para minha sogra e falei assim, de Christchurch, eu chorando, eu falei assim, se você não vir, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estava assim já com depressão depois do parto e 2 crianças assim, né, um bebê. Meu bebê no final, graças a Deus, não tinha nada, só foi um acidente, não aconteceu nada, então ele estava ok. Mas o meu menino com de 3 anos nessa situação, meu marido com perna quebrada no trabalho, teve um acidente de trabalho, não podia fazer nada, não podia me ajudar. Eu fiquei, assim, foi nessa época, Maia, que eu percebi que tem gente muito, assim, 3 meses, em 3 meses eu não cozinhei. Tanta gente deixava comida em casa. Amigos, gente da igreja, que eu conheci pessoas de igreja, deixava comida em casa. Eu não passei sufoco, Maia, não passei, assim, mas eu fiquei depressiva, isso eu não posso falar. Assim, eu só chorava, assim, eu não sabia mais o que fazer. Chorava porque minha sogra ela precisava dela, mas quando eu vinha ela ficava irritada, porque ao mesmo tempo ela também estava irritada, ela tinha os problemas dela com o terremoto. Eu irritada porque meu marido não podia me ajudar, 2 crianças, então eu pensava assim, eu não tenho saída, dava a impressão assim que estava tudo preto, não tinha saída na minha vida, sabe? Então esse foi um momento difícil, mas de novo eu tive pessoas que me ajudaram, eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar, porque eu fiquei 3 meses sem precisar, aparecia era random, aparecia gente na minha casa entregando comida na minha porta. E
eu tenho pessoas que até hoje eu penso assim, eu não sei que eu teria sido de mim se não fosse ele, sabe? Eu falo para eles, eu falo assim, tem um casal de, ele é kiwi, mas a mulher dele é suíça, mas ele tem descendência suíça. E tem outro casal que eles são sul-africanos da igreja. Eu falo para eles, eu falo assim, eu não sei naquela época que teria sido de mim, sabe? De mim, porque eu só enxergava o escuro, eu não enxergava nada, não enxergava luz, não achava que eu ia sair daquele buraco.